Como orar? Por que orar? Por que existem doenças? Por que sofremos? Essas e outras perguntas nós vamos tentar responder aqui nesse vídeo, tirando as respostas da Bíblia. Bora lá? Oi, eu sou a Prila e nesse vídeo vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho estudado e vivido com o meu grupo das VIPs da Prila. Durante esse ano a gente fez uns estudos tão profundos e respondemos tantas perguntas que eu achei que ao invés de ficar só com a gente, eu queria também compartilhar um pouco dessas respostas com vocês, porque talvez você seja uma pessoa que tenha esse tipo de dúvida ou conheça alguém que tenha. E já que todas as respostas a gente vai procurar tirar da Bíblia, por que não investigar aí um pouco sobre ela? Afinal, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coletânea de livros e ela mesmo fala em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é inspirada por Deus. Por isso, é útil ao ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Ou seja, a Bíblia fala que ela mesma é tudo isso e muito mais. E aí, quantos livros tem na Bíblia? A Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento são 39 livros. Já no Novo Testamento são 27 livros. E dentro dessa divisão do Antigo e Novo Testamento, há livros específicos. Por exemplo, no Antigo Testamento, você tem os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco. E aí você tem alguns livros que são chamados de históricos, tem os poéticos, os dos profetas maiores e profetas menores. E aí, indo para o Novo Testamento, nós temos os evangelhos, os livros apostólicos, temos as cartas de Paulo, as cartas gerais e temos o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse. E aí nisso tudo, quem é Jesus, quem é Deus, quem é Espírito Santo, como é que eles se identificam na própria Bíblia? Jesus é o Filho de Deus e em Mateus 17,5 ele fala assim, olha, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Então Jesus é o Filho de Deus e que a gente deve ouvir o que ele tem a nos dizer e o que ele tem a nos dizer está contido na Bíblia. E aí, quem é Deus? Deus é o soberano, o criador de todas as coisas. Gênesis 3,14 nos fala assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então Deus ele é o grande eu sou, o nosso criador, o nosso pai, aquele que fez o universo, me formou, formou você e nos deu de presente o Espírito Santo e Jesus para que a gente viva essa caminhada aqui na Terra, aprendendo com eles e sendo pessoas melhores até que Jesus venha pela segunda vez e que a gente nos leve para o céu. Mas aí, e o Espírito Santo? Quem é o nosso amigo? Ele é simplesmente um presente. Esses versículos que eu estou compartilhando aqui com vocês, a gente poderia achar muitos outros, mas aí eu estou trazendo assim versículos chaves para que a gente meio que entenda o conceito geral, tá? E de volta ao Espírito Santo ser um presente, esse texto está em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma promessa, é um presente que o Pai nos enviou. Assim que Jesus subiu aos céus, ele nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso amigo. E Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são a trindade. Os três são um. E tem um texto que meio que exemplifica bem isso na Bíblia. Mateus 28:19 diz assim, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os três aí estão no mesmo patamar, os três são basicamente a mesma coisa, têm atividades, têm funções diferentes, mas os três são a trindade que eu e você podemos ter dentro de nós. E aí, o que é a salvação? Para nós cristãos, a salvação é um ato de perdão. Lucas 23:24, Jesus fala assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas de Jesus ao meio e tiraram sorte dessas roupas. No Novo Testamento, Jesus fala o tempo todo sobre este perdão, e de como aceitá-lo e de como ele, Jesus, é o caminho, é a verdade e é a vida, aquele que nos liberta e que nos salva. E esse é o plano perfeito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecer Jesus é conhecer sobre o plano da salvação e é entender esse perdão que nós, como pecadores, precisamos dele como nosso Salvador. E esse perdão de Deus é fruto da obra de Cristo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, de forma que nele
Temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, como tem em Efésios 1:7. Mas como é que eu vou saber se eu sou salvo ou não? Romanos 10, do versículo 13 ao 17, vai te falar assim e vai falar para mim também assim. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão, se não ouviram falar dele? E como ouvirão, se não haver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram essas boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, como a gente leu aqui, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente vai saber se a gente é salvo? Por ouvir, e não só ouvir, mas também praticar essa palavra. Principalmente confessando com os nossos lábios que a gente reconhece o quão pecador que nós somos, o quão miseráveis que nós somos, se a gente puder falar assim, sem o Senhor e reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, reconhecer que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará. Isso nos sela, é meio que a certeza, sabe? Nos dá o Espírito Santo dentro de nós e essa marca, sabe, que nós somos salvos. E o que é a igreja? E o que é o batismo? A igreja é um lugar onde se prega a palavra de Deus, onde se prega a Bíblia. E a igreja também é esse lugar para os cristãos, onde se aprende e onde há também a repreensão, onde a gente é confrontado, sabe, com aquilo que não é tão legal nas nossas vidas. Tem um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, a igreja é esse lugar onde a gente deve se reunir para ouvir a palavra de Deus, para a gente estar preparado o tempo todo, a tempo e a fora de tempo, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. É um lugar onde a gente vai receber a correção, é um lugar onde a gente vai ter doutrina, e é esse lugar onde a gente vai ter a comunhão com pessoas, com irmãos que acreditam da mesma forma que a gente, ou de forma similar. E nesse sentido, o que seria então o batismo? O batismo é um sinal de um encontro genuíno com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. É como se fosse um selo, sabe? João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse texto está em Lucas 3:16. E o batismo é esse sinal, né? Mostrar para o mundo que a gente escolheu uma nova vida, que a gente escolheu ser cristão e seguir Jesus aqui na Terra. E como e por que orar? Começando com como orar, a gente tem que orar com o coração aberto. A oração ela é uma conversa com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, que também é o nosso amigo, é um Deus próximo, é um Deus presente, é um Deus que quando você está passando por dificuldade, Ele está ali ao seu lado. E aí sobre como orar, Efésios 6:18 vai nos dizer assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Resumo da história, ore por todo mundo e ore sem cessar. Ore por proteção, ore para agradecer, ore por salvação, ore e ore sem cessar. E por que a gente tem que orar? Basicamente a gente tem que orar porque Jesus orou. Se Ele, que era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus, tirava tempo e ia lá orar, eu e você, nós precisamos, como cristãos, como seguidores dele, também fazer esse ato de oração. Em Lucas 6:12 diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele era o próprio Deus, basicamente ele não precisava fazer aquilo, mas ele passou um tempo conversando com o Pai. Ele tinha coisas que ele precisava falar, ele precisava de fortalecimento na alma dele, ele precisava discutir alguns negócios ali com o Pai, e eu e você precisamos fazer o mesmo, por isso que nós devemos orar. E aí nós chegamos numa pergunta que é bem desafiadora, que é por que há sofrimento no mundo? Se ele, como Deus, pode fazer todas as coisas, por que não acabar de vez com o sofrimento? E se eu e você pararmos para analisar na Bíblia, ela vai ter vários exemplos de pestes, de sofrimento, de pessoas que morreram, de guerras, disso, daquilo e daquilo outro. Existe muito sofrimento, tanto individual, como também de um povo, de uma nação às vezes. E hoje em dia a gente tem vários exemplos também de vírus e você sabe aí o que está acontecendo ao redor do mundo nesse 2022, né? Mas por que ele permite o sofrimento? Porque ele é um Deus bom que nos dá o livre-arbítrio. Entenda comigo, ele não é um Deus que nos manipula, mas ele nos dá a escolha.
E a Bíblia mesmo fala que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Então nós colhemos o sofrimento, infelizmente, como fruto do nosso pecado. E você vai falar, mas uma pessoa acabou de nascer, ela já nasce fruto do pecado? Sim, e é por isso que nós precisamos de Jesus como nosso Salvador. E o sofrimento, querendo ou não, é um meio que nos ajuda a crescer em fé. E é interessante a gente continuar crendo nele quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai em meio ao sofrimento, quando tudo vai mal. E a ideia de que ele é Senhor, de que ele tem a total autoridade, que ele sabe o que está fazendo, e eu que estou passando por uma prova, por uma dificuldade, por um sofrimento, eu não entendo o porquê, mas eu não preciso entender, eu preciso passar por aquilo com ele ao meu lado, e eu sei que ele está ao meu lado através da fé, e o meu papel como serva, como criatura, é passar por aquilo, crer que ele está do meu lado, que ele vai me ajudar a passar por essa dificuldade e permanecer. Se você ler o livro de Jó na Bíblia, você vai ver um exemplo de vida de uma pessoa com um caráter excepcional que tinha tudo para resmungar, para reclamar, para não aceitar o sofrimento de Deus, mas ele estava lá submisso à vontade dele e no final ele colheu os frutos. E eu sei que muitas vezes pode ser bem difícil essa concepção, mas por isso que entra a questão da fé. Ser cristão é você viver pela fé. E aí, já que falamos um pouquinho por que nós sofremos, que tal estudarmos por que estamos aqui nessa terra? Por que eu nasci? Por que eu tô viva hoje? Efésios 2:10 diz assim, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Gênesis nós encontramos que nós somos imagem e semelhança do Pai. Deus quer que todos os dias nós nos esforcemos para buscá-lo. Quando a gente não se enche dele, de sua presença, das coisas que vêm do alto, automaticamente nós nos enchemos de nós mesmos, das coisas que vêm da terra, e aí vem vícios, e vem pecados, e vem frutos de pecado. Já viu, né? E como esse texto de Efésios acabou de falar, nós somos feituras suas, criados para boas obras. Então ele quer que eu e você, como representantes dele aqui na terra, todos os dias, não precisa de nada extraordinário, mas no nosso ordinário, no nosso dia a dia, nós sejamos representantes dele no nosso lar, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, glorificando essa graça, essa misericórdia, essa sabedoria que vem do alto aqui na terra. Então a sua vida foi criada com propósito, a minha vida foi criada com propósito. Várias e várias vezes eu me questionei e me perguntei, mas por que eu tô aqui? Meu Deus, eu não sou boa pra ninguém, eu não sou uma influência pra ninguém. Mas tem até uma frase bem popular que fala assim, alguém está te observando. Não importa se é o gari, não importa se é alguém na sua própria casa, não importa se são multidões nas redes sociais, não importa. Alguém está lhe observando e você e eu, nós fomos criados com um propósito. Há coisas únicas em nós. Nós fomos desenhados, nós somos criaturas feitas com muito amor pelo nosso Pai, destinados a estar aqui na Terra, aonde a gente está, na casa que você está, no país que você está, para as boas obras. Mas aí a gente está falando, né, dessas questões e por que, afinal, existe doença. Por que Deus não poderia fazer assim e acabar com toda a doença? A gente já falou do sofrimento, mas aí vem a doença que meio que faz parte desse mesmo pacote, né? Segundo a Bíblia, nós adoecemos por causa da primeira rebelião da humanidade. Adão e Eva terem pecado lá no Jardim do Éden. E nas Escrituras falam assim, por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. Romanos 5:12 fala isso. Então no mundo há enfermidades como consequência de pecado, e o que a gente deve fazer é orar e também agir. É muito importante a gente fazer check-up médico e utilizar de toda sabedoria, de toda inteligência, toda tecnologia que Deus nos deu a capacidade de usufruir aqui nesse mundo. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, falam assim, alguém está doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo e com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deus deu sabedoria ao homem aqui no contexto do ser humano, e o que ele quer é que a gente cuide do nosso corpo, que é o templo, é a casa, a habitação do Espírito Santo. Como morada dele, nós devemos fazer a melhor forma, nós devemos ser ótimos mordomos daquilo que recebemos. Tem gente que não gosta disso, daquilo, outro. Você recebeu isso, cuide bem daquilo que você tem, e uma das formas é indo ao médico. Esse ano você já fez todas as prevenções que tem que fazer, já fez aquele check-up médico? Se não, aproveita, já que a gente tá aí nessa virada de ano, para que você
vá ao médico, faça aquele check-up total, porque você precisa se cuidar. Cuidar da alimentação, beber bastante líquidos, principalmente água, fazer exercício físico. Eu tô falando isso pra vocês, mas tô falando pra mim também, tá? Mas se existe doença, e aí a gente viu que a gente deve orar. Jesus ainda cura hoje em dia, porque na Bíblia tem vários exemplos que ele passava, às vezes até os próprios discípulos de Jesus passavam, e assim, a sombra curava, né, os enfermos. E hoje em dia, isso também existe? Hebreus 13:8 fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se Jesus curou e fez sobrenatural antigamente, ele é capaz, é possível acontecer o mesmo hoje em dia também. O perfeito, ou seja, zero doença, zero sofrimento, zero lágrimas, zero dor, será quando a gente chegar no céu. Por enquanto, aqui na Terra, essa leve e momentânea pressão e tribulação que a gente passa por aqui não se comparará à glória que em nós há de ser revelada, fala a Bíblia. Mas aqui nós teremos sim aflições, só temos que ter bom ânimo, porque se Jesus venceu tudo, com ele nós também vencemos. E um dos milagres e sinais que a gente vê na Bíblia está em João 4:48, diz: então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Aquele tempo de Jesus, aquela ocasião, era necessário crer, porque não existia o que a gente tem agora de recursos, sejam os recursos das mídias sociais que existiam hoje em dia, ou mesmo a Bíblia. Aquele tempo, tudo era muito escasso, e eles precisavam ver sinais, assim, precisavam ver coisas miraculosas, precisavam ver o fogo assim, para poder acreditar. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, com a evolução mesmo da humanidade, com a nossa cultura atual, a gente não precisa de tanto para poder ver. Eu não estou dizendo que Jesus não faz, mas e a forma como vemos, como agimos, como sentimos, muda durante o tempo. E Deus, ele respeita essa questão cultural e essa questão temporal também. Então não é que ele mudou, porque a gente leu aquele primeiro versículo lá de Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a forma dele atuar com a gente não tem, digamos assim, a mesma necessidade da gente crer, somente crer se a gente vê assim uma coisa extraordinária acontecendo. Hoje nós temos algo extraordinário, que é, por exemplo, a Bíblia e os ensinamentos, e ele faz esse extraordinário, esse fogo cair ou aparecer quando ele quer. Cabe a quando o provém e quando é para a sua glória. Nosso papel como servos é continuar clamando, continuar orando, principalmente em relação à cura, e crendo que nada foge ao seu controle. A Bíblia, ela testifica das obras miraculosas que Jesus fez e das coisas que, mesmo no Antigo Testamento, aconteceram. E hoje nós temos a vida uns dos outros, dos irmãos, para compartilhar e comunicar, né? E se eu comunico aqui, essa mensagem que vocês estão vendo agora nesse vídeo pode chegar do outro lado do mundo, principalmente com a legenda em inglês, e uma pessoa assim, digamos, nada a ver, pode estar escutando essa mensagem e sendo abençoada. Antigamente tinha isso? Claro que não. E esses testemunhos de cura, de manifestação do milagre de Deus, eles edificam e eles são basicamente comparados àquelas manifestações que aconteciam antigamente, sabe? Mas em resposta final, ele cura hoje em dia com certeza. Quando é da vontade dele, quando é do tempo dele, da forma que ele quer e quando ele quer. A gente já tá aí caminhando para o final desse vídeo. Eu espero que de alguma forma você esteja aprendendo algo. Já deixa aquele like, compartilha com algum amigo ou amiga, porque agora nós vamos para uma pergunta bem crucial. Por que que a gente não tem tudo o que a gente quer? Tem um texto em Mateus 21:22 que fala assim: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Já imaginou que essa palavra é tudo? É tudo. Quero um grampo de cabelo e o grampo aparece. Eu quero um carro Porsche e esse carro aparece. Imagina se fosse assim. Quantos pedem saúde, melhor dinheiro? Quantos pedem pra acontecer algo de errado mesmo com outra pessoa? Quantos pedem um trabalho novo, isso e aquilo? E muitas vezes não acontece. Por quê? E se eu te falar que pode ser que a resposta esteja nesse texto aqui de 1 João 5,14, que diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E eu gostaria de entender o porquê algumas coisas são a vontade de Deus e outras não. Porque eu não penso assim, tipo, eu quero um carro Porsche aparecendo na minha frente agora. E não aparece. Se, né, tem esses textos que falam que pedindo qualquer coisa em seu nome eu terei. Eu acho que o segredo tá aí nessa parte de segundo a sua vontade. E como entender qual é a sua vontade? A sua vontade, eu só sei que ela é boa, perfeita e agradável, que os seus pensamentos são muito mais elevados que o meu. E de novo, me colocando nessa posição de serva, de subserviente, se é que essa palavra existe, eu não consigo entender tudo que Deus pensa. Eu não sou Deus, nem quero ser, mas eu não entendo. E o meu papel não é entendê-lo, e sim continuar nessa fé cristã, de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé, mas crendo
que independente do que acontecer, Ele tem o melhor para mim, especialmente se eu rendo todos os dias a minha vida aos seus pés. E se a gente pede X, Y, Z e não é de sua vontade, não irá acontecer. Ele nos permite passar por esses sofrimentos, por essas situações da vida, e por muitas vezes a gente pedir algo e não ter, para nos moldar, para nos guiar, para formar um caráter em nós e mesmo para provar o nosso coração. Para mim, se eu fosse a julgadora do mundo, eu acho que certa pessoa mereceria isso ou não mereceria aquilo, eu mesma mereceria aquilo, mas não mereceria isso. Só que não cabe a mim julgar, eu não tô nesse papel, né? Meu papel, de novo, é me colocar à sua disposição humildemente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Muito obrigado por tudo que eu tenho, te apresento esse desejo, mas faz, Senhor, a tua vontade, assim aqui na terra, como a tua vontade ela é feita nos céus. E eu vou deixando já uma tarefinha de casa para vocês. Vocês vão ler o texto no livro de Gálatas 5, para vocês identificarem o que é que a Bíblia fala sobre os frutos da carne. A gente falou tanto, né? O pecado, isso é pecado, isso é pecado. Como é que eu vou saber o que é pecado e o que não é pecado? Tem uma listinha lá em Gálatas 5 que vai te mostrar, vai te dar assim os direcionamentos para que você entenda o que é que a Bíblia considera errado, tá? Porque eu falei para vocês que este longo vídeo já está chegando ao final e a gente tá nas perguntas conclusivas dele. Eu sei que é muito conteúdo, mas de fato a intenção aqui é para que você vá assistindo aqui ou ali, para que você seja abençoado. Porque são perguntas bem relevantes. Um dia desse, uma pessoa me perguntou esta pergunta próxima aí que fala: como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo ou não? A gente falou, né, anteriormente sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre a oração, sobre isso, sobre aquilo, mas como é que eu vou ter a certeza? Posso ter sido batizado lá nas águas, mas como eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo ou não? Primeiramente, para você saber se tem ou não, você precisa abrir sua boca, confessá-lo e dizer: Jesus, eu creio em ti, eu quero te seguir, me ajuda e me ensina. Se você já fez isso na sua vida, no seu coração, falando, se você estava com alguém e de repente orou junto com alguém, muito provavelmente esse já foi o seu primeiro passo. E ele se torna em nós um selo, né? Porque a gente passa a testemunhar pelo mundo. Daí você observa a sua vida. Como é que a minha vida tá? Será que eu sou uma testemunha de Deus aqui na Terra? Tem um texto que eu amo. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi em uma escola bíblica que eu fui quando eu era bem pequenininha. Acho que eu tinha 6 anos. Atos 1:8. Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas desde Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Em resumo, em outras palavras, esse texto fala assim: com o Espírito Santo, vocês vão passar a testemunhar pelo mundo afora, no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, no interior do Brasil, onde vocês estiverem, vocês serão minhas testemunhas. É um legado que você tem. E esse é o primeiro e grande e lindo e maravilhoso fato e selo e sinal assim de que a gente tem o Espírito Santo. E o segundo é sobre os frutos. Se a gente tem o Espírito Santo, aquele texto de Gálatas 5 vai fazer todo sentido aqui, porque o Espírito Santo ele vai nos ajudar, vai nos confrontar quando a gente estiver pecando, especialmente a gente, pelo menos, mesmo que peque, a gente vai saber e ter essa consciência: caramba, isso não tá certo. A Bíblia fala que eu não devo mentir, mentir. E aí a gente se arrepende, tenta não fazer novamente. E João 14:26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, viu? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo é aquele incômodozinho, sabe? Quando a gente tá fazendo alguma coisa errada ou presta a fazer alguma coisa errada, vem um incômodozinho assim. O Espírito Santo possivelmente está atuando em sua vida nesse exato momento que você sente, sabe, esses incômodos. E não só nisso, mas aqui a Bíblia fala, né, ele vai vos ensinar. Você está passando por dificuldade, ele vai lhe lembrar, lhe ativar, né, para poder orar, para você buscar um conselho, para buscar um amigo, para buscar na palavra de Deus, vai lhe fazer entender a própria palavra de Deus, como o próprio texto falou. E aí nessa caminhada cristã, a gente vê que tem algumas passos a passos que a gente tem que dar. E um deles é a gente ter uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra e também uma vida que inclua o jejum. O jejum cristão é se abster dos prazeres da carne e se sacrificar mesmo. A Bíblia diz lá que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós temos o jejum de Daniel, bem famoso, né? Muita gente copia esse jejum. Mas independente do jejum que você faça, o jejum ideal, a Bíblia diz assim, ó: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se por nossas orações. Esdras 8:23. Então o jejum é uma arma poderosa, que muitas vezes move o coração de Deus, que nos ajuda contra as ciladas do inimigo, que quebra grilhões. O jejum é literalmente uma arma muito poderosa e é bem antigo, né? Muitas vezes é beneficial também à saúde. E o que mais importa na questão do jejum, eu vejo que é a intenção do coração.
O jejum, ele não é a mesma coisa de regime. Regime é você se abster de comida, jejum você também se abstém de comida, mas a intenção do coração no regime é você perder peso. Então você deixa de comer isso, aquilo, tem algumas restrições e aí você quer perder peso. Em relação ao jejum, pode ser até que tenha perda de peso, mas a intenção principal é você ficar mais próxima de Deus, é você ouvir a voz dele, é você entender aquela situação, entender aquele momento, ou estar preparado espiritualmente para determinadas batalhas. Isso sim é a intenção original do jejum. E hoje em dia, com tantas restrições alimentares, muitas vezes o jejum ele não é necessariamente de comida. Tem muita gente que está fazendo jejum, sei lá, de redes sociais, jejum disso ou daquilo. Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês, bem interessante, de tipos de jejuns que as pessoas têm feito e de como os cristãos se preparam para esse tempo em secreto com o Pai. E agora vamos falar um pouquinho como é que a gente pode entender a Bíblia. Eu sei que a Bíblia tem alguns textos bem complexos e ela mesma pode ser assim, bem difícil muitas vezes de entender. Especialmente se a gente pega uma versão mais antiga, uma linguagem que seja bem complicada, sabe? Na própria Bíblia tem a história de um homem que estava passando e que ele estava lendo lá, lendo e não estava entendendo nada do que estava falando. Diz assim, ó, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: você está entendendo o que você está lendo? E a pessoa falou: como eu vou entender se não tem quem me ensine? E ele disse: vem aqui, Filipe, sobe nessa carruagem, se assenta comigo e me ensina. Isso está em Atos 8, no versículo 30 e 31. E como é que a gente vai entender? Com a ajuda de outras pessoas, assim como esse cidadão aqui pediu a ajuda de Filipe, nós também podemos pedir a ajuda de outras pessoas que gostem da palavra de Deus, que estudem a palavra de Deus, que entendam a palavra de Deus. Hoje em dia existem várias pregações, principalmente aqui no YouTube, a esse respeito. Nós podemos pedir sabedoria e inteligência ao Espírito Santo e ele nos dá. Essa questão de ter a Bíblia em uma linguagem mais atual vai nos ajudar bastante, perseverando. Às vezes a gente lê uma coisa e não entende e deixa pra lá. Não, a gente vai precisar ler outra vez e outra vez e outra vez. Quando a gente estava aprendendo a ler na nossa língua mãe, a gente não foi necessariamente da primeira vez. Não é todo mundo que é a primeira vez que é ensinado B com A é Bá, vai entender e já vai saber isso para sempre, amém. Não é bem assim, né? A gente tem que perseverar, tem que insistir, tem que ver isso em contextos, e a mesma forma acontece quando a gente está estudando a Bíblia. E fazer planos de leitura da palavra de Deus é excepcional. Tem uns planos aí, principalmente online, que você se cadastra e você consegue ver os textos que você consegue ler em um dia, sabe? Quando você vê em um ano, ou às vezes em 2 anos, depende do plano que você faz, 6 meses, 1 mês, você consegue ver a Bíblia toda. E essa perseverança, essa consistência vai fazer com que você passe a entender muito mais, né? E só pra gente concluir, até agora a gente já viu tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que se vocês quiserem eu compartilho mais depois. Mas assim, eu quero concluir de fato, compartilhando com vocês que, na minha opinião, essa vida caminhada cristã, ela é uma filosofia de vida. Não se trata de religião, não se trata necessariamente de doutrinas de igreja, apesar de elas fazerem parte dessa caminhada, mas se trata da nossa vida mesmo com Cristo, da gente ser imitador dele, de a gente entender quem Jesus é, o Criador do universo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso maior amor, o nosso Redentor. Tantos e tantos versículos falam na Bíblia de quem Jesus é. E aí chegando, né, dando um salto histórico, nós temos o Natal. E nesse final de ano, muita gente se pergunta algumas dessas perguntas que a gente acabou de ver, e também muitas vezes as pessoas ficam assim, mas por que a gente celebra o Natal? Eu sei que hoje em dia o Natal ele tá bem relacionado com o Papai Noel. Aqui em casa, quando eu decoro pro Natal, eu costumo não colocar nada do Papai Noel pra até exercer essa cultura, sabe? Não tenho nada contra ele, é uma figura, assim como o coelho da Páscoa que solta ovos, mas tudo bem. Não tenho nada contra esse sentido também da Páscoa, mas não é sobre isso, não é sobre o Papai Noel, não é sobre o coelhinho durante a Páscoa. Nesses dois casos, é sobre Jesus. É bem verdade que ninguém nesse mundo sabe ao certo qual foi a data que Jesus nasceu. Pelos eventos, acredita-se que ele nasceu em outubro, ou seja, a data que a gente celebra mesmo o Natal em dezembro, nem é uma data que Jesus nasceu, mas todo mundo do mundo se reúne para celebrar essa data, especificamente o nascimento dele. Por que eu não também? E eu vejo essa época do ano como um ato de celebrar o amor, de celebrar a vida, de celebrar estar junto do outro. A união de famílias se tornou bem comercial. Mas principalmente se você tem criança em casa, sabe? Ensine as crianças o caminho que elas devem andar. E quando elas estiverem velhas, elas não vão se esquecer, não vão se desviar desse caminho, já diz Provérbios. Mas assim, é muito importante a gente queimar no coração o verdadeiro sentido do Natal. E esse texto de Isaías, eu não podia, né, concluir esse vídeo sem terminar com um texto bíblico em Isaías 9:6, que é um dos meus textos favoritos, que diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus. Ele é o motivo da nossa vida, Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo dos nossos pensamentos, Ele é o motivo de estarmos aqui na Terra e Ele também é o motivo do Natal. Que Ele também seja o motivo da minha e da sua vida, e eu oro para que em nome dEle esse vídeo chegue a você e você de alguma forma seja abençoado, seja incentivada aí a ter essa alegria da salvação, que você receba Ele no seu coração como Senhor e Salvador, e que você se regozije aqui na Terra, apesar das dificuldades que nós iremos passar, mas nós temos Ele ao nosso lado, nosso Consolador, nosso Salvador. E nós não precisamos entender o porquê, nem para quê, mas nós precisamos saber que há um propósito nisso, que Ele está conosco, e o nosso Messias, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus, me ama e te ama, e quis que você assistisse esse vídeo até aqui. Muito obrigada por ter estado comigo, um beijo, te vejo nos próximos vídeos aqui do canal, e tchau!